Boa noite. Fala galera, fala galera. Ó, a Gia aí presente. Entrei um minutinho antes, mas já deu aqui 10h30. Bora lá. Só não tá presente no estúdio, né? Vamos lá. Pessoal, trazei hoje por quê? Porque eu estava trabalhando. Acabei de chegar, cheguei aqui em casa 10h17 já. E aí não tinha como, né? Fazer a live 10h05. Tava dando aula. Graças a Deus. Acabei de chegar. Vamos seguir aqui a nossa... Boa noite, Ron. Vamos seguir aqui a nossa série de lives da Quaresma, como combinado, né? Nossa série de lives de meditações. Vamos iniciar, como sempre, com aquela oração de todo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Fala, Ali, aqui todo dia, Michele. Bora! É o seguinte, hoje, a meditação de hoje é baseada na liturgia da igreja de hoje, né? Quem foi que leu o evangelho de hoje? Fala da... O título aqui da meditação, né, que a gente está seguindo sempre aqui, né, para quem não viu ainda, que é esse livro aqui do padre Francisco Fernandes Carvajal, espanhol. O título é A Existência e a Ação do Demônio. E aí, ó o Petrus. E aí, hoje em dia, quase ninguém nem fala disso, né, parece loucura e besteira. E meio que fugir da realidade, né, ninguém nem fala mais sobre isso aqui, né? A existência e a ação do demônio. Claro que existe gente que fala sobre essas coisas de forma muito supersticiosa e muito exagerada, né? Então, às vezes o cara, é o demônio que tá me atentando. Às vezes o bichinho tá lá quietinho na dele e não tem nada a ver com isso. Às vezes é culpa tua mesmo, né? É tu que tá fazendo besteira na vida e tá procurando em quem botar a culpa. Mas também é verdade que o mal existe, né? E a gente não pode negar isso. Você negar a existência do mal é também negar a existência do bem, né? E eu vou explicar por quê ao longo da live aqui, direitinho por quê. Porque quando você não entende a dimensão do mal e do bem, né? Por exemplo, se você não... quando acontecem as coisas hoje em dia, você vai lembrar disso. Acontece alguma coisa trágica hoje em dia aí, sai na televisão, né? Aí qual é a primeira coisa que a maioria das pessoas falam, inclusive os jornalistas, falam assim, esse cara aí deve ser doente mental, deve ter algum problema, um distúrbio psicológico, psiquiátrico, né? Pra fazer tamanha loucura, porque uma pessoa normal não faz isso. Não, muitas vezes não é isso. Muitas vezes é porque a pessoa é má mesmo. Então você tem que entender que existem pessoas más de verdade, infelizmente, né? E quando você não percebe isso, você acaba não percebendo também que existem pessoas muito boas, né? A dimensão do ser humano é essa amplitude total. Então, se você não acredita no mal, você também não vai acabar não acreditando no bem. E você vai entender isso aqui ao longo dessa live, né? Ao longo dessa meditação aqui de hoje. Então, você pode ver, quando existem pessoas, né? Você deve ter já ouvido alguém falar algo parecido com isso, né? Que, não existe o mal, né? Que isso aí é coisa relativa e tal. Normalmente essa pessoa também não acredita no bem. Então ela não acredita que uma pessoa pode ser má de verdade e ela também não acredita na santidade. Provavelmente ela não acredita na santidade. Pode ver, investigar. Na maioria das vezes é isso que acontece. Ela também não acredita na santidade. Porque o mal, ele não existe por si só, vamos dizer assim, né? Ele não tem uma essência. O mal, ele não é senão a ausência de bem.
ele não existe, entenda, é meio difícil assim, né, de conceber, mas tenta compreender isso. O mal, ele não existe por si só, ele tem uma essência, ele é senão a ausência do bem. Então, quando você se distancia do bem, você se aproxima do mal. E quando você se aproxima do bem, claro, você se distancia do mal. Quando você se enche de coisas boas do bem, isso, exatamente, Ali. Tal como as trevas são a ausência da luz, exatamente. Então ela não tem essência, não existe em si. Ela é senão, as trevas é senão a ausência da luz, e o mal é a ausência do bem. E aí, né, o padre Francisco fala aqui, né, sobre essas pessoas, ele chama de pessoas que são inclinadas a um otimismo superficial, né, que pensam que o mal é meramente uma imperfeição incidental no mundo em contínua evolução ao caminho de dias melhores. Então isso aqui você deve reconhecer em muitas ideologias correntes hoje em dia, né, de que a humanidade está em constante evolução, né, e tal, em tudo, né, em moralidade, em conhecimento, né? Do conhecimento eu acho que vocês não caem nessa, né? Porque existem tantas coisas que o ser humano fez há tempos atrás, há muitos anos atrás, e hoje em dia não sabe mais fazer, né? Por exemplo, a pirâmide do Egito, né? Aí as pessoas querendo dar justificativo para isso, fala que foi extraterrestre que botou lá, né? Existe essa teoria, mas na verdade é que eram conhecimentos que o ser humano tinha que hoje em dia não tem mais. Então, só esse fato já prova que a evolução do conhecimento constante, ela é uma farsa, né? Existem coisas que o ser humano sabia fazer e hoje em dia não sabe mais fazer. Algumas obras arquitetônicas aí, né, com pedras gigantescas que existem aí e que hoje em dia ninguém mais sabe, nem faz nem ideia como é que fizeram isso aí há milênios atrás, né? Então, essas pessoas que acreditam que o mal é meramente uma imperfeição incidental no mundo em contínua evolução ao caminho de dias melhores. E aí o padre Francisco que alerta, né, que o mal existe sim e que o demônio também, né? Então ele fala, ó, não há dúvida de que através de toda a história humana existe uma dura batalha contra o poder das trevas, e essa batalha, iniciada nas origens do mundo, durará, como diz o Senhor, até o último dia. Então, não se engane, o mal vai existir até o último dia, né? E tanto da história da humanidade e também da nossa história, da nossa vida. A gente está preocupado aqui mais com a nossa história individual, né? Com a salvação nossa individual. Então, até o último dia da tua vida, Deus fala aqui, né? O Senhor fala. É uma luta constante. Você nunca vai deixar de lutar contra isso, né? Então, quanto mais você se aproximar do bem, você vai conseguir lutar contra isso. E aqui, nessa meditação de hoje, o Padre Francisco vai dar algumas armas para a gente lutar contra esse mal aí que existe, e existe sim, né? Então, como eu falei que o mal não é senão a ausência do bem, e como o Ali lembrou aí, né? Assim como as trevas também não são senão a ausência da luz, você também, da mesma forma, né? O demônio, né, o Satanás, que foi o anjo lá que negou a Deus por primeiro, que se amou mais do que amou a Deus, como a gente falava na meditação de ontem, você só se aproxima dele se você se afastar de Deus. Se Deus é o sumo bem, né, e o mal é a ausência do bem, quando você se afasta de Deus, você se aproxima do demônio, né, ou do mal, como a gente vem falando. Então, a gente já tem aí um meio certo, né? A pessoa que você deve se aproximar para se livrar do mal, né? Se livrar do anjo lá, do Satanás. Então, aí já está um caminho. Mas como que a gente vai chegar lá? Como que a gente vai chegar lá na prática, mesmo na nossa vida, nos tempos de hoje também, né? Porque às vezes a gente vai ver uma história de Santo Inácio de Loyola, de São Francisco, né? De Santo Antônio, que viveu em outra época, que tinha outras circunstâncias, e às vezes é difícil a gente conseguir imitar essas pessoas, conseguir se aproximar de Deus. Por quê? Porque a gente vive em circunstâncias, simplesmente, né? Então, como é que a gente vai fazer hoje na nossa vida, né? Hoje. Então, o Padre Francisco continua aqui, né? O Senhor manifesta-se em numerosas passagens do Evangelho como vencedor do demônio, livrando muitos infelizes da possessão diabólica.
Nele está posta toda a nossa confiança, pois ele não permite que sejamos tentados acima de nossas forças. Portanto, ninguém peca por necessidade. Consideremos com profundidade nesta quaresma o que isso significa, né? Então, aquilo que a gente está falando, a gente só vai permitir que o mal tenha influência sobre nós, ou o demônio, se você resistir a isso e não procurar os caminhos, porque Deus não vai te dar um fardo maior que você possa carregar, né? Então, ele falou isso, ele não pode ir contra a sua promessa, né? Deus não é um mentiroso, Deus não é um sarcástico, Deus não tá de brincadeira com a gente, né? Ele vai falar isso para enganar a gente, né? Então, senão ele não seria Deus, né? Ele seria a verdade, a própria verdade. Aí ele continua aqui, né? O demônio é um ser pessoal, real e concreto, de natureza espiritual e invisível, que pelo seu pecado se afastou de Deus para sempre. Então, ele foi a criatura que conseguiu se afastar totalmente do mal, né? Ou se afastar totalmente do bem. Porque o diabo e os outros demônios foram criados por Deus naturalmente bons, mas eles, por si mesmos, se tornaram maus. Travou aí, galera? Pra mim deu uma travadinha aqui, mas já voltou. Se tiver travando, vai ficar assim mesmo. Depois a gente vê na gravação. Não tem problema nenhum. Então, ó, como que a gente vai conseguir resistir e se aproximar do bem para poder fugir do mal, né, na nossa vida? A primeira tentação que ele vai nos colocar, né, o demônio vai nos colocar, é de, como a gente estava falando ontem, na meditação de ontem, de nos colocar o nosso eu acima de tudo, né, inclusive acima de Deus. Não é à toa que qual foi a primeira tentação, né, lá dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva? Foi a serpente falar que sereis como deuses, né? Aquela velha frase, sereis como deuses. Se colocar no lugar de Deus, né? Colocar o eu acima de tudo. Então, sempre vem isso aí. Por isso que a gente falava ontem também que o orgulho e o egoísmo é o pai de todos os outros pecados, né? Dele se originam todos os outros pecados. Então, fugir dessa promessa aí falsa que ele nos dá de que seremos como deuses, né? Então, assim, o espírito maligno trata de transplantar para o homem a atitude de rivalidade, de insubordinação e de oposição a Deus, que se converteu no motivo de toda a sua existência. Então, como o demônio é o pai ele é a criatura que mais se afastou do bem, né? Então, se aproximou do mal, vamos dizer assim. Ele também não pode estar com a verdade, né? Não pode estar com a verdade. E ele, o que ele utiliza? Da fraude, da falsidade. Então, da mesma forma também, a falsidade, ela não existe uma falsidade completa, né? Não existe uma falsidade completa. A falsidade, ela não é senão quando ela tem algo verdadeiro por trás, onde elas pode ser comparada, né? Então, se eu digo que essa grafite bic que é falsa, eu só posso dizer isso porque existe uma grafite bic verdadeira em que eu posso comparar com ela e dizer que aquela é a verdadeira, essa aqui é a falsa, né? Então, da mesma forma, por isso que, por ele ser estar distante do bem, se distanciando do bem, ele utiliza também de coisas que se distanciam da verdade, né? Da falsidade, da fraude, por isso que diz que ele é o pai da mentira, né? Então ele continua aqui, já que só pode apresentar bens falsos e uma felicidade fictícia, que se converte sempre em solidão e amargura. Então aí está uma das nossas armas que a gente pode utilizar de não cair nessas ciladas, é saber que é uma mentira, que não vai para lugar nenhum. Então você ter essa consciência já é um primeiro passo. Porque quando você diz, o demônio não existe, ou o mal não existe, facilmente você vai cair, né, nessa tentação. Por quê? Porque você não tem consciência dela, né? Então a primeira coisa é você tomar consciência. Então, fora de Deus não existem, não podem existir nem o bem, nem a felicidade verdadeira. Fora de Deus só existe escuridão, vazio e a maior das tristezas. Mas o poder do demônio é limitado e também ele está sob o domínio e a soberania de Deus, que é o único Senhor do universo. Então, como eu falei, se a falsidade, ela não pode existir uma falsidade completa, por quê? Porque tem que existir uma coisa verdadeira por trás, por detrás.
onde ela se sustenta, né, para poder ter aquela comparação, como a gente falou, né, como eu utilizei aqui o exemplo da grafite, né? Só existe uma grafite falsa se existe uma verdadeira em que você pode se comparar a falsa com a verdadeira. Então, da mesma forma, por isso que o poder do demônio é limitado, ele fala aqui, né? E também ele está sob o domínio e a soberania de Deus, que é o único Senhor do universo, né? Ele só pode dizer falsidades porque existe a verdade de Deus. E ele utiliza se contrapondo à verdade de Deus, né? Então, o demônio, como também o anjo, não chega a penetrar na nossa intimidade, se não o queremos. Isso aqui é importantíssimo, tá? Talvez você não saiba disso. E é importantíssimo para você saber combater um momento concreto mesmo de tentação na tua vida. Então, ele continua. Os espíritos imundos não podem conhecer a natureza dos nossos pensamentos. Então, não existe você dizer que o demônio está colocando pensamentos na tua cabeça. Ele não tem esse poder, né? O que ele pode fazer, o poder que ele tem, a inteligência que ele tem, é de conhecer, te dar sugestões, conhecer o que tu te inclina mais, o que tu te inclina menos, mas entrar no teu pensamento ele não pode fazer isso, né? Não pode conhecer o fundo do teu coração. Então ele continua aqui. Só lhes é dado pressenti-los por indícios sensíveis, né, como eu vim falando. Ou então, examinando as nossas disposições, as nossas palavras, ou as coisas para as quais percebem que nos inclinamos. Então, vamos meditar aqui, né? Por indícios sensíveis. Então, se você está dando abertura corporalmente, né, para algum mal, se você está se dispondo a fazer algo mal, ou se você está falando coisas que são más, né, coisas que fogem de Deus, né, das coisas boas, da verdade, ou seja, se você fala mentira, se você fala falsidade, são coisas próprias dele, ele vai te sugerindo, te caminhando ali, né? A fofoca, como a gente falava também na primeira meditação, né? Que são as coisas para as quais ele percebe que nós nos inclinamos. Ela é totalmente inacessível o que não exteriorizamos e permanece oculto nas nossas almas. Por isso que tem aquela passagem de falar, cingir os seus rins, né? Porque é lá onde o demônio não pode atingir. Então ela pede para Deus guardar. Então quando vier alguma sugestão no teu pensamento, sabe que não é ele. E taca dedo para ele assim, ó, taca dedo. Que é uma arma muito forte. Então, mesmo os pensamentos que eles próprios nos sugerem, a acolhida que lhes damos, a reação que provocam em nós, nada disso o conhecem pela própria essência da alma, mas quando muito pelos movimentos e manifestações externas, né? Então, quando ele te sugere ali e você aceita internamente, ele nem sabe ainda. Ele só vai saber se tu der uma resposta externa com o teu corpo, né? A tentação que ele te sugeriu. Então, quando tu cai em pecado, a culpa, não, a grande parte é tua mesmo, né? É tua mesmo. Porque por mais que o demônio te sugira alguma coisa, internamente ele nem sabe, ele não pode ler o teu pensamento. E se tu dá a resposta externa, ou seja, concretiza o pecado, aí que ele vai saber. Então a culpa normalmente é tu que deixou ali aceitar. Então, muito cuidado com o pensamento, porque o pensamento é tu que ordena. É tu que controla, é tu que tem poder sobre o teu pensamento, não ele. Então, cuidado em não deixar aquele pensamento que normalmente é gostosinho, né? Criar forças e raízes e cultivar ele ali por muito tempo. Porque aí, depois que ele cultiva e que tu exterioriza, já era. Então, quando vier a sugestão, entrar no teu pensamento, corta logo. Como eu falei, dá dedo e sai fora. Aí, ó, aqui ele fala o que eu tava falando, né? Que normalmente a culpa a maior parte da culpa é tua mesmo. Então, o demônio não pode violentar a nossa liberdade a fim de incliná-la para o mal. Então, você ainda tem a sua liberdade. É um fato certo que o demônio não pode seduzir ninguém, a não ser os que lhe prestam o consentimento da sua vontade. Então eu estava falando aqui do consentimento da vontade pelo pensamento, né? Então ele não pode te obrigar a entrar no teu pensamento. É tu que
presta o consentimento da vontade dele, né? Aí ele fala, o Santo Curadás diz que o demônio é um grande cão acorrentado que arremete, que faz muito barulho, mas que só morde os que se aproximam dele em demasia. Então, lembrando que a gente falou no início da live, né? Que o mal é a ausência do bem. Então ele faz uma analogia que é um cão, né? Que está lá latindo. E que se tu ficar longe aqui, ó, né? Tomar tuas precauções, ficar longe, não entrar nas sugestões, não chegar perto, não querer, deixa eu ver se ele morde mesmo, né? Deixa eu me desafiar aqui, botar a mão na cabeça dele. Aí ele pode te morder, né? Então ele só morde os que se aproximam dele em demasia. Então fica longe, que é a melhor arma que tem. Aí agora ele vai começar a nos dizer as armas que a gente tem, né? Eficazes e concretas na nossa vida. A alma que queira vencer a potência do demônio não o poderá conseguir sem oração, nem poderá entender os seus enganos sem mortificação e sem humildade. Cristo é o verdadeiro vencedor do demônio. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo, dirá Jesus na última ceia, poucas horas antes da paixão. Deus decide entrar na história humana de um modo novo e definitivo, enviando o seu Filho na nossa carne, a fim de por ele arrancar os homens do poder das trevas e de Satanás. Não obstante, o demônio continua a deter certo poder sobre o mundo, na medida em que os homens rejeitam os frutos da redenção. Exerce o seu domínio sobre aqueles que, de uma forma ou de outra, se entregam voluntariamente a ele, preferindo o reino das trevas ao reino da graça. Aí, essas palavras parecem assim, né? Coisa... eu não estou me entregando ao reino das trevas, né? Mas é como a gente vem falando aqui, são coisas pequenas do dia a dia, né? São coisas pequenas do dia a dia que começam, né? Se a gente der liberdade, as pequenas sugestões, se a gente der liberdade, a gente vai começando a cair e nem perceber mais, né? E quando já está ali, entregue total, você nem pensa que está fazendo mal, né? É como disse, o demônio não tenta aquele que já está na merda, no lixo, né? Porque ele já está lá, não precisa ser tentado. Ele tenta quando você começa a buscar a se aproximar do bem, do sumo bem, como a gente vem falando. Quando você começa a aproximar da verdade, da sumo verdade. Ou seja, quando você começa a aproximar de Deus, buscando ser pessoas melhores, uma pessoa melhor, que busca os sacramentos, como a gente vem falando, que busca a confissão, se aperfeiçoar, crescer cada vez mais espiritualmente, aí sim ele vai começar a te tentar. Aí você pode pensar assim, então eu não vou buscar essas coisas porque aí ele não vai me tentar, né? Se eu não buscar o sumo bem, se eu não buscar a verdade, se eu não buscar a Deus, no final das contas, o demônio não vai me tentar, então eu não vou buscar. Aí ele vai falar aqui sobre, né, na verdade, o livro de Santo Tomás, ele fala sobre isso aqui, né? Sobre os dois tipos de ocasiões. Os dois tipos de ocasiões de tentação. São em dois tipos. Um dos tipos surge das ações do próprio homem, quando, por exemplo, ele mesmo se aproxima do pecado, como a gente vai falando, né, da liberdade de aproximar. Não evitando as ocasiões pecaminosas, que tais ocasiões devem ser evitadas, nós já sabemos, e a Sagrada Escritura nos lembra disso. Não te detenhas em parte alguma da planície, ao redor de Sodoma, né? Fala ainda em Gênesis. Agora, o segundo tipo de tentação é essa que eu vinha falando para vocês, que quando a gente começa a se aproximar do bem, da verdade, vem o segundo tipo de tentação. Mas aí ele fala aqui, né, Santo Tomás de Aquino fala, o segundo tipo de ocasiões de tentação surge da inveja constante do demônio àqueles que tendem às melhores coisas, conforme diz Santo Ambrósio. E esse tipo de ocasião não deve ser evitado. Aí ele continua explicando por quê. Pois, de acordo com São João Crisóstomo, não só Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, mas também todos os filhos de Deus que possuem o Espírito Santo são levados para lá da mesma forma. Pois os filhos de Deus jamais se contentam em sentar e ficar de braços cruzados, mas o Espírito sempre os urge a tomar, por Deus, algum grande trabalho. E isto, no que concerne ao demônio, é ir para o deserto, porque no deserto não há nada daquela perversidade que agrada ao demônio. Toda boa ação é como se fosse um deserto aos olhos do mundo e da nossa carne,
Porque os bons trabalhos são o contrário daquilo que deseja o mundo e nossa carne. Então ele lembra aqui, faz analogia, né, a esse tempo de Quaresma em que Jesus esteve no deserto. Por que ele foi para o deserto? Porque ele quis, né, como a gente foi falando ontem, ele quis ser tentado. Por quê? Para mostrar para a gente que quando a gente busca, se distancia do mal, buscando o bem, a verdade, né, tudo aquilo que nos aproxima de Deus, é como se a gente entrasse no deserto desse mundo. E o deserto desse mundo, o que é que é? Tudo aquilo que é diferente do que o mundo prega, tudo aquilo que é diferente do que a nossa carne, como a gente foi falando também lá nas lives iniciais, né? Que as virtudes são os contrários das nossas concupiscências, né? Os nossos desejos mais rasos, aquelas coisas gostosinhas, né? Toda vez que a gente foge delas e se aproxima da virtude, do bem, busca crescer espiritualmente, esse é o deserto para a nossa carne, é o deserto para o mundo. Aí Santo Tomás continua: dar ao demônio tal oportunidade de tentação não é perigoso, porque trata-se muito mais da inspiração do Espírito Santo, que é o promotor de todo o trabalho perfeito e que nos prontifica, do que da ação do demônio, que odeia todo tipo de bom trabalho. Então, o que a meditação de hoje, né, e Deus no final das contas nos chama hoje, né? Ele fala aqui muito firme que o cristão não é esse, né? Os filhos de Deus, que se contenta em sentar e ficar de braços cruzados, fazendo um trabalho medíocre, né? Nós somos chamados a fazer grandes trabalhos, é isso que Deus nos chama. E não é por medo de fazer grande trabalho, né, por medo da inveja. Tem gente que se paralisa: eu não vou fazer isso porque tem gente que vai sentir inveja de mim, né? O mal, não sei o que, vai me perseguir. Você não deve ter medo disso, porque quando você faz isso, você está se aproximando do Espírito de Deus, do Espírito Santo, e ele é mais forte do que essas tentações. Então, quando você começar a empreender isso e perceber as tentações, fica alegre, porque é um indício que você está indo para o caminho certo, né? Então, dar ao demônio tal oportunidade de tentação não é perigoso, porque trata-se muito mais da inspiração do Espírito Santo. Então, isso aqui é uma mensagem de muito conforto, na verdade, né? E de encorajamento. Beleza? Então, finalizando aqui, ó, a nossa meditação, eu vou voltar para o livro aqui do Padre Francisco, que ele finaliza dando um caminho para a gente, né? Ele fala: o nosso esforço por viver melhor nesses dias da Quaresma, a fidelidade àquilo que sabemos que Deus nos pede, é a melhor manifestação de que o non servia, ou seja, o não servirei, do demônio, queremos opor o nosso servia pessoal, ou seja, eu te servirei, Senhor. Então, voltando lá para o Santo Tomás, como é que é servir o Senhor? Fazendo grandes trabalhos, se aproximando do bem, da verdade, né? Quais são as armas que ele falou aqui, o Padre Francisco? Na oração, né? E que a gente vem falando ontem: sacramento, né? Eucaristia, comunhão, confissão. E o servirei, o servia, né? Então você pode começar o seu dia falando isso. Acorda de manhã e fala: serve, né? Ou fala: Senhor, eu te servirei, como quiser, né? Porque isso já, além de você colocar em palavras para fora e Deus vê isso, você se coloca também corporalmente e espiritualmente nesse espírito de servidão, de servidão, de eu te servirei hoje. E logo no início do dia, o seu dia vai caminhar com esse sentimento, com esse desejo, porque você colocou isso já desde os primeiros minutos do dia. Então, se opondo a esse não serve do mal, né, do demônio, você fala o seu serve pessoal: eu te servirei, Senhor. Então vamos finalizar a meditação de hoje com aquela oração de todo dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons afetos, propósitos e inspirações deste tempo de meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Muito bem, pessoal. Hoje eu entrei mais tarde aqui, mas foi bom que entrou uma galera diferente aí. Então, para quem entrou aqui e não tinha visto nenhuma live ainda, live todos os dias da Quaresma, né? Honrando o compromisso, às 10h05 da noite, né? 22h05.
Todo dia aqui o nosso compromisso marcado, né? É uma das nossas sacrifícios e mortificações da quaresma, estamos juntos aqui para fazer a nosso tempo de meditação, oração, né? Como o Padre Francisco falou hoje, é uma das nossas maiores armas, a oração. Sempre, constante. Como a gente vai ter que lutar, como a gente falou hoje na meditação, lutar contra esse mal até o último dia da vida, a gente tem que andar com a oração também até o último dia da vida, não tem jeito. Beleza? Então, vai ficar salvo aqui a live no Instagram e no YouTube, como sempre, para quem não assistiu, e as lives anteriores também. Então, abraço, boa noite, até amanhã.